E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática e hoje a nossa aula vai ser sobre a função cosseno, beleza? Então, na última aula a gente falou sobre a função seno, resolvemos um exemplinho lá bem simples, né? Que a gente já até sabia resolver aquele exemplo. E hoje vamos falar sobre a função cosseno. Acho que o momento mais legal lá da nossa última aula foi que a gente ficou lá brincando, né? Com a função e vendo que quando eu aumentava, diminuía um número e o que que acontecia com a minha função. E hoje a gente vai fazer isso também com a função cosseno, tá bom? E com a função tangente. Vamos aproveitar essa aula para falar um pouquinho da função tangente também. Você achou que eu não ia falar da função tangente, né? Então, sem mais delongas, né, vamos lá falar sobre a função cosseno, que é uma função trigonométrica, né? Tudo aquilo lá que eu falei na última aula, juntando o conceito de função com o conceito de relação trigonométrica, né? No meu corri, caí na coca. Acho que você vai lembrar disso pro resto da sua vida agora, né? Eu corri, caí na coca do jeito que eu lembrei, porque uma amiga minha me falou e eu falei, putz, meu Deus do céu, não acredito num negócio desse, não. Mas o que que é uma função trigonométrica, né, galera? Só dando um contexto, se você não assistiu a última aula. Ela é uma função relacionada ao círculo, né? Uma função circular. Então, ela está relacionada com as voltas, os ciclos do círculo ali, tá? Então, a gente tem que cada número real ele está associado a um grau, um pi, né? Um radiano ali, tá bom? Então, a gente tem aqui as correspondências, né? Lembra que eu falei das correspondências na aula passada? Então, por exemplo, o 60, ele é uma correspondência, que o 120 é uma correspondência do 60, tá vendo? Porque eles tocam aqui o y no mesmo lugar, eles têm o mesmo valor para y, né? Eles têm aqui o mesmo valor para y e o inverso, né, para o x, ó, tá vendo? Então, aqui no x ele é positivo e aqui no y negativo, né? E aí o mesmo vale para o 45, ó, 45 é o 135. O mesmo x aqui, né? E o x é o contrário e aí o y é o mesmo aqui, né, galera? Beleza? Então, isso vale para os quatro, né? Então, eu não tenho só três ângulos notáveis, né? Três ângulos notáveis que eu decoro, que eu tento ali lembrar sempre, né? Ter ele na cabeça mais fácil, né? Para o seno, cosseno e tangente. Mas se eu souber disso aqui, galera, ó, eu sei qual que é o valor do seno, do cosseno e do tangente para cada um desses números aqui, ó, tá bom? Então, ó, por exemplo, a correspondência do 60, né, para o 120, no x eu sei que é o inverso. Do 120, a correspondência para o 240, no x eu sei que é a mesma, tá vendo? E aí, a mesma coisa vale pro 300 aqui, tá vendo? Então, para o 300 é a mesma coisa que o 60, beleza? Foi isso que eu queria falar, que eu falei lá na última aula, né? Eu não falei desta maneira, mas falei isso, beleza? Acho que no desenho aqui fica muito mais fácil, beleza, galera? Então, vamos lá, né? Função cosseno, galera. Então, quando o meu cosseno é zero, né? Lembra que a gente colocou lá no círculo, né? O seno, ele é o y aqui, é a altura, e aí o cosseno você acha que é o quê? Se o seno é a altura, é o y, o cosseno vai ser o meu x, né? Vai ser aqui a minha base, a minha parte de baixo do meu triângulo retângulo, quando eu coloco ele lá no círculo trigonométrico, né? E aí, ó, quando o meu cosseno é 0 graus, eu vou ter 1, né? Então, por exemplo, ó, vamos voltar aqui. Aqui eu tenho, ó, um cosseno, né? Aqui é y, eu tenho aqui, ó, y, né? E aqui eu tenho x. Aí eu vou ter o meu círculo trigonométrico, vou ter aqui um ângulo, né? E aqui é o ângulo x. Aí vou ter aqui o meu triângulo retângulo. Aí aqui fora eu vou ter a minha tangente. Aqui vai ser o meu seno, né? Aqui o meu cosseno. Então, quando esse ângulo aqui ele é 0 graus, eu vou até, ó, até onde?
no x? Eu vou até o 1, né? Porque aqui não é o 1. No círculo trigonométrico, no plano cartesiano, tá, galera? Aqui é 0 graus, né? Porque é da volta completa. Mas no plano cartesiano, aqui, ó, o meu raio não é 1. Então, aqui eu estou andando em cima do x. Beleza? Então, eu estou andando uma unidade, tá bom? Eu sempre gosto de falar isso, que fica bem exemplificado na hora que a gente for pensar na tangente, tá bom? E também no seno e no cosseno, né? Fica mais fácil de pensar, porque aí, indo nessa mesma ideia, quando o seno é 90, né? Eu ando só no y, e aí vai ser 1 também, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, igual a 0 graus, né? Aí aqui igual a 90 graus, né? E aí, galera, ó, interessante, né? Porque o seno de 1, de 0 graus, ele é quanto, o seno de 0 graus? Lembra? Não lembra? Então, o seno, quando o seno é 0 graus, em vez dele ser 1, o seno é 0, né? Então, o seno é 0, beleza? Então, por quê? Porque eu não estou tendo variação em y, né? Eu só estou andando em cima do x. E aí o mesmo vale para cá, né? Aqui o meu seno vai ser, ó, 1. Por quê? Porque eu só estou andando em y, né? Não estou andando em x, beleza? E aí aqui, ó, 180, né? Vou ter o correspondente aqui do 0. Aqui o correspondente do 90 vai ser 270. E aqui o correspondente dos outros dois, né? Que é o 360 graus. Então, é bem parecido com a função seno, né? Ela tem a mesma ideia. Porém, ela inicia aqui no 1, né? A função seno, ela não inicia no 1, ela inicia aqui no 0, né? Então, a curva dela faz isso aqui, ó. Beleza? E aí, galera, o que eu estou querendo dizer com isso? Que elas são bem similares, né? Professor, me fala alguma coisa na vida real que eu vou usar isso aí. Isso aí eu não vou usar para nada, cara. Se você gosta de física, por exemplo, vou dar um exemplo mais básico aí que todo mundo fala. Se você gosta de física, uma onda, como assim, professor, onda? Uma onda sonora, por exemplo. Uma onda do som, como o som se propaga, qual que é a função que, que rege ali a propagação da onda sonora. Quando eu falo, não sai uma onda sonora e vai até você? Então, ela é representada matematicamente no plano cartesiano como uma curva. E desta mesma maneira, e aí, só que aí a curva, a onda sonora, né? Ela é um pouco mais inclinada, ela vai mais ou menos isso aqui assim, né? Ó, tá bom? Dependendo da intensidade também, né? Da onda sonora, tem outras variáveis também, do mesmo jeito que aqui na função seno e na função cosseno tem, tá bom? Então, só um exemplo aí de onde a gente pode ver essa representação em outros lugares. Beleza? Então, a gente vai falar das representações, né? Que foi aquilo que eu falei quando a gente voltou lá em cima, né? Então, ó, aqui é o seno, né? E aqui é o meu cosseno. E aí, ó, quando o ângulo é 0, eu ando só aqui em cima, ó. E aí chego em 1, né? Porque aqui é o 1, ó. 0 e 1. Aqui não é o menos 1, ó, aqui é o 1. Beleza? Então, quando eu ando só, quando o meu ângulo é 0, eu estou andando só aqui, né, ó, no meu x, né? Tá bom? E quando o seno é 90, né, eu estou andando só aqui, ó, no meu y. Por isso que o meu seno lá é 0, o meu cosseno é 0. Tá bom, galera? Então, mesmo esqueminha, né? Temos aqui a primeira representação, né? A segunda representação e aqui a terceira representação. Representação no círculo trigonométrico, representação no plano cartesiano, representação algébrica, beleza? E aí, galera, a gente vai falar sobre a imagem, domínio e o período. Vocês acham que tem alguma diferença da imagem, domínio e período da função seno? Se você respondeu que sim, você está
equivocado, porque não tem nenhuma diferença, galera. Ela muda o comportamento, ela inicia num lugar um pouco diferente, mas o domínio continua sendo R, que é todos os números eu posso colocar ali no X, que eu vou ter um correspondente, né? A imagem, ela continua sendo de -1 a 1, porque eu não estou alterando aqui, ó, o círculo trigonométrico, ela está dentro do mesmo círculo trigonométrico. Então, ela vai sempre ter uma representação do tamanho do raio, né? Que o raio é sempre 1, nesse caso aqui, né? Que eu tenho aqui, ó, 1. Lembra que a gente viu lá na última aula que se eu colocar um 2 ali, ela dá uma esticada, fica um raio igual a 2, a curva dela fica um pouco mais rápida, né? Beleza? Então, e a mesma coisa o meu período, né? Eu tenho o meu círculo trigonométrico, ele vai de 0 a 2π, beleza? Que eles ficam ali no mesmo lugar. Então, comparando aí as duas, trouxe essa daqui essa daqui é da nossa aula atual, né? Essa daqui é da nossa aula passada. Entendeu ou não entendeu? Já está confundindo, meu caro aluno? Ó, essa daqui é a função cosseno de x, essa daqui é a função seno de x. Professor, como que eu vou distinguir as duas? Meu caro aluno, pensa o seguinte, quando fecha os olhos, coaching agora, meditação. Fecha os olhos, imagina o seu círculo trigonométrico. Você vai pensar primeiro na sua função cosseno. A sua função cosseno, quando você coloca 0 graus lá na sua função cosseno, ela inicia aonde? Qual é o valor do cosseno de 0 graus? É 1. Então, no x, o cosseno vai ser 1. Logo, olha aqui, ó. Cosseno de 0 igual a 1. Professor, feche novamente os seus olhos, caro aluno. Quando você está lá no seno, e o seu seno é de 0 graus, caro aluno, você se mexe ou você permanece no mesmo lugar? Você permanece em inércia, você não se mexe, aluno. Então, o seu seno de 0 graus, ele é igual a 0. E ó, 0 e 0 no plano cartesiano, beleza? Então, tá aí uma maneira de você lembrar qual que é a função seno, qual que é a função cosseno, quem é quem, onde que eu começo, onde que eu termino, beleza? Como que é a minha curva, começa em cima, começa embaixo, eu vou para cima. E aí algo interessante também da gente falar, né? Voltando aqui, ó, daqui até aqui, ó, em 2π, galera, a minha função cosseno, ela é o quê? Ela é uma função, ó, decrescente, né? E daqui, ó, de π até 2π, a minha função cosseno, ela é o quê? Ela é uma função, ó, crescente. Vamos ver o comportamento da função seno agora, né? Essa daqui não é a seno. Vou colocar o xzinho aqui, né, para a gente não esquecer. Então, ó, de 0 a π sobre 2, galera. De 0 a π sobre 2, a minha função ela é o quê? Ó? Crescente. E aí, de π sobre 2 a 3π sobre 2, galera, a minha função ela é o quê? Ó? Decrescente. E aí eu volto a crescer de 3π sobre 2 a 2π. Beleza? Acho que é algo para a gente pensar também no comportamento dessas funções aí. E aí, galera, a gente vai aproveitar para perguntar o seguinte: tem gente? Tem gente aí me assistindo ainda? Ou não tem mais ninguém me assistindo? Vamos falar da tangente de x, assim. Vamos tentar entender este não existe, porque é algo um pouco difícil, mas não tão difícil de se entender. Por quê? Primeiro, né, galera? Tangente de 0, vou chegar em 0. Tangente de π, de 2π, que é tudo ali, né, correspondente, vai dar 0. E aí, π sobre 2 e 3π sobre 2 não existe. Como assim, professor? Não existe. A gente vai pensar na resolução da tangente de 90 geometricamente, que é o jeito mais fácil de se entender, tá bom? Depois a gente fala sobre a representação no plano cartesiano. Galera, a tangente, lembra que eu te falei que ela temos o círculo, aí temos uma reta
à direita do círculo, que é a nossa tangente, que é essa reta aqui, ó. E essa reta, ela toca o nosso círculo em um ponto só. Por isso que ela fala que ela é tangente, beleza? Ela só toca essa reta em um único ponto, não mais que um, beleza? Então, tendo isso em mente, galera, eu vou te perguntar o seguinte agora. Quando eu tenho um ângulo de 45 graus, vamos dizer que esse x aqui ele é 45 graus, né? Eu chego num resultado? Chego, né? Porque a representação geométrica da minha tangente e do meu arco, do meu círculo, da minha tangente de um determinado grau, é a ter uma reta concorrente. Então, quando eu traço um segmento de reta aqui, ó, continuo, né, no meu triângulo, continuo a estender o meu lado aqui, a minha hipotenusa, vamos dizer assim, até aqui, até tocar lá na tangente. Vou fazer um só que vai ficar mais legalzinho. Então, eu tenho aqui, ó, o meu triângulo retângulo, né? Aí aqui eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o seno, aí eu tenho o meu ângulo de 45 graus aqui. Quando eu tenho a hipotenusa aqui, galera, ó, a hipotenusa, quando eu estendo o segmento de reta, quando eu estendo a reta da hipotenusa, aí que ela vai tocar a minha tangente, tá vendo? E aí, ó, ela vai tocar num determinado representante aqui, ó, de y, tá vendo? Então, vai ser o mesmo valor que está aqui, tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu vou chegar em 1, né? Porque está bem próximo aqui, ó, da minha ponta da minha circunferência, tá bom? E aí, galera, eu vou te perguntar o seguinte agora. Quando eu colocar um ângulo de 90 graus, né? Eu sei que o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo reto, né, professor? Ele é um ângulo aqui assim, né, ó. Isso, cara, aluno, ele é um ângulo reto. E aí, ó, a minha reta, quando eu estender aqui, né? Olha para onde a minha reta vai. Ela vai ficar em cima do y, né, ó. E aí eu te pergunto, galera, mesmo que eu estenda essa reta até o infinito, essa reta vai tocar a minha tangente em algum ponto? Olha como elas vão ficar. Não vai, né? Então eu tenho duas retas paralelas, beleza, galera? Eu tenho duas retas paralelas, então essas retas elas nunca vão se encostar, elas nunca vão tocar uma na outra. Por isso que a tangente de π sobre 2, que é 90 graus, e 270, a mesma coisa vale para quando eu puxar ela aqui para baixo, né, galera? Ó, ela não vai tocar a minha tangente. Então, a minha representação geométrica já me diz que eu não posso ter um valor para 90. Por quê? Porque as minhas retas, elas não vão se tocar, elas vão ficar assim, ó, pro resto da vida. E se eu inclinar aqui, ó, 89,9, aí, lá, bem lá em cima, ela vai encostar. Então, 89, desinclina um pouquinho, aí, bem lá em cima também. Aí, 80, 90, 80, 70, 60, beleza? E aí eu volto a encostar a minha tangente, tá bom? Então é exatamente isso que está nos dizendo aqui, ó. Então, ó, de 0 eu tenho, né? Eu vou subindo, vou subindo, vou subindo até chegar em 45, cheguei em 45 aqui, aí cheguei em 70, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 90 e 90 não tem mais. Beleza? Então, por isso que eu tenho essa reta aqui, só por curiosidade, ela é chamada de assíntota, tá bom? Mas só uma curiosidade, não precisa se preocupar com isso, ninguém vai te cobrar isso, ninguém vai perguntar sobre isso, tá? Então, por isso que a minha tangente de 90 e de 270 não existe. Aí ela fica com essa representação aqui para 90 graus, né? E aqui, ó, no final para 270, desse igual aqui, ó. Então, ela nunca vai tocar esse pontilhado aqui, que é seriam 90 graus, tá bom?
E aí, galera, novamente, né, vamos ver a função cosseno primeiro. Vamos ver a tangente que está mais recente, né? Então, essa daqui é a minha função tangente, ó. Tá vendo? Você está pensando, meu Deus do céu, que é isso, velho? É porque lembra que são funções que têm um ciclo, têm um período, elas vão se repetindo. Então, o meu período da tangente, ela vai daqui, ó, de... Ih, não consigo rabiscar, né, aqui. Tá, mas ela vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? E aí ela chega em π sobre 2, ela não existe, aí ela volta a existir aqui em 90,1, 90,2, 90,34, até chegar em 180, que aí é zero, né? Que seria aqui. Beleza, galera? Então, esse aqui é o gráfico. E aí, se eu mexer o A, professor, ó, eu vou esticando ela, né? Vou dando uma aumentada enquanto ela perde a sua existência, né? Ela vai perdendo a existência mais rápido. Então, professor, quando é zero? Quando é zero, tangente é zero, então não existe, né? No caso aqui, é zero vezes a tangente, tá, galera? Não é que é a tangente de 0 graus. É zero vezes a tangente. Por isso que ela não existe. Porque ela não vai ter ali, né, uma variável, não vai variar. Então, vai ser uma constante só, né? E aí, por exemplo, ó, se eu tenho um D aqui que é uma constante e eu tenho o zero, tá vendo? Ó? O meu D é o valor inicial, ele vai passar aqui no Y, né? Vai ser só a constante, tá bom? Só para a gente exemplificar. Vou voltar para o zero aqui. E o B, quando eu mexo no B, ó, tá vendo? Um pouquinho que eu mexo, eu já aumento o período dela, tá vendo? Ela tá aqui normal, né? O período dela. Aí, quando eu diminuo, lembra? Quando eu vou chegando para perto de zero, eu vou aumentando o período. E aí, quando eu vou chegando para mais, né? Eu vou diminuindo o período, vou deixando ela bem pertinho uma da outra, tá bom? E aí o C, né? O C é o mesmo esquema, eu vou mexendo ela, vou dilatando ela aí para os lados, né? Em vez dela começar lá em zero, né? Ter uma origem aqui, né? No zero, ela não passa mais, tá bom? Ó? E aí eu vou trazer a outra, né? Ali para perto do zero, ó. Beleza? E aí o D foi o que a gente falou, né? Ela translada, leva lá para cima, leva para baixo, tá bom? E aí a gente vai ver a função cosseno. A função cosseno, vamos tirar a tangente, a função cosseno ela é muito parecida com o comportamento da seno, né? Eu vou até colocar a seno aqui para vocês verem as duas juntas, tá vendo? Elas são muito parecidas, ó. Quando eu mexo, ó, elas mexem praticamente igual não, elas mexem igual, né? Só que em locais diferentes. Professor, e se eu fizer o seguinte, ó, é, a minha função seno, ela passa aqui em π sobre 2. Se eu aumentar o C, se eu diminuir o C, ó, eu vou para π. Então, quer dizer que eu cheguei na função seno? Caro aluno, sim, você consegue fazer esse tipo de transformação. Mas vai ser... não que você vá chegar em seno realmente, mas você vai ter algo com os mesmos valores, tá bom? Mas vai continuar sendo uma outra relação trigonométrica. Então, é o mesmo esquema, né? D sobe, D desce. E aí, muito fácil, muito simples as nossas representações, né? Para não perder o costume, vamos fazer um exercício aqui, galera. Ó, um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então, ele está a 40 metros. Se ele está aqui, eu sei que é 40, né? Ele está a 40 metros de distância do prédio. E aí, ó, ele chegou aqui no valor de 30 graus, olhando até o topo desse prédio. Galera, muito fácil, muito simples, né? Eu quero descobrir isso aqui. Eu tenho aqui um grau, o o meu ângulo reto, logo, minha hipotenusa, né? Não quero descobrir a minha hipotenusa, nem vou usar ela. Então, qual é a relação que eu
junto? Cateto adjacente com cateto oposto. É justamente a minha tangente, né? Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, ó, podemos afirmar que a altura do prédio é: considere raiz de 3 igual a 1,7. Você já sabe que vai se lascar tendo que usar raiz de 3, né? E aí, galera, deixa eu ver. Ah, coloquei a resposta, ó. Vai ficar esse H aqui, que é o cateto oposto, né? Que seria a altura, o meu X aqui, né? Não é o meu H da hipotenusa, né? Porque geralmente a altura a gente representa por H mesmo, tá bom? Então, eu vou ter o meu H aqui, ó, dessa altura. E aí, sobre 40, né? Que é dividido pelo cateto adjacente. E a minha tangente de 30, eu sei que a tangente é diferente, veja como faz. Raiz de 3 sobre 3, uma raiz de 3. Então, eu sei que é raiz de 3 sobre 3. Multiplicando essa brincadeirinha aqui dos meios pelos extremos, né? Vou ficar falando isso porque os professores geralmente falam, então é um jeito de memorizar, de lembrar, né? Ou multiplicar em cruz. Eu prefiro multiplicar em cruz do que o meio pelos extremos. E aí multiplico essa brincadeira em cruz, tenho 3 vezes h e raiz de 3 vezes 40, né? Minha raiz de 3 vale 1,7, chega em 68 dividido por 3, a altura do meu prédio é igual a 22,7 graus, tá bom? Então você está vendo que aqui, né, para as nossas brincadeirinhas, né, eu continuo usando as funções ali trigonométricas da mesma maneira, eu só aprendi um novo jeito de representá-las, né? Tanto no círculo quanto no plano cartesiano, beleza, galera? Então, essas foram as nossas aulas, né? Sobre funções e leis dos senos e leis dos cossenos. Brincamos mais um pouquinho aí sobre com relação às funções trigonométricas. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido fazer os exercícios. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre probabilidade. Beleza, galera? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.